A história de hoje começa num lugar silencioso, com cheiro de couro e madeira polida. Você se senta num sofá que range levemente sob o peso do seu corpo. É o final da tarde, e uma faixa de luz atravessa a persiana e corta o consultório em dois. Há um relógio de ponteiros que faz tic-tac constante, mas ele não apressa ninguém. O ar tem aquela temperatura de consultório bem regulado, levemente fria, como se o tempo ali dentro fosse controlado com cuidado clínico. Hoje irei contar uma história que começa com uma cadeira estofada e termina com um conto de ninar. Uma história sobre uma sessão de terapia que não era para ser especial, e talvez exatamente por isso tenha se tornado lendária. Você não está em um laboratório, nem em uma sala de aula. Está em um consultório do tipo que carrega séculos de silêncio nos cantos. À sua frente está um homem de óculos grossos, anotações em mãos e um olhar que parece atravessar décadas. Ele é Aaron Beck, mas ainda não é o Beck que os livros celebram. Hoje ele ainda está só tentando entender por que as pessoas sofrem do jeito que sofrem. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. Agora, vamos começar a jornada desta noite juntos. Você olha-se ao redor. Não há diplomas nas paredes, nem divãs rebuscados. Tudo é limpo, quase comum demais. Mas algo naquele espaço o faz sentir que algo vai acontecer. E de fato vai. Você ouve a maçaneta girar. Uma mulher entra. A paciente do dia. O tipo de pessoa que carrega o peso de muitos outros, embora seu rosto diga que ela mesma está exausta. Você se pergunta se é só mais uma sessão rotineira, dessas que se arrastam por 50 minutos, mas logo percebe que não. Beck ajeita os óculos. Ele se senta na cadeira diante dela, pega seu bloco e caneta. Ele pergunta como ela está. Não da boca para fora. Ele realmente quer saber. E ela responde. Mas algo não bate. É como se as palavras dela dançassem por cima de um abismo. Você percebe que ele também percebe. O que ela diz não combina com o que sente. É um eco emocional. E isso, ali, naquele instante, o incomoda. Você nota que ele não apenas escuta. Ele escaneia cada expressão, cada pausa. E de repente, ele para de anotar. Só observa. Algo se forma no ar entre eles. Uma dúvida, talvez, ou uma curiosidade insistente. Você sente no seu próprio corpo aquele tipo de silêncio que antecede mudanças. Beck inclina a cabeça e pergunta algo diferente, inesperado. O que exatamente passou pela sua cabeça quando entrou aqui hoje? Ela hesita. Olha para o chão, depois para o relógio, e responde algo como: achei que você acharia que eu estou maluca por estar aqui de novo. Beck não reage de imediato. Mas você vê, aquilo é importante. É um pensamento, não um sentimento, não uma lembrança. Um pensamento específico, quase automático. Uma frase silenciosa que ela ouviu dentro da própria cabeça. E então ele pega a caneta de novo. Mas desta vez, ele não anota para arquivar. Ele anota para investigar. É nesse ponto que você começa a entender o que está acontecendo. Ele não está seguindo um roteiro freudiano, nem conduzindo associações livres. Ele está ouvindo a mente dela de um jeito novo, buscando pistas como quem examina o chão de uma floresta depois de uma tempestade. E tudo começa com aquela pequena pergunta. Você olha para o relógio e vê que não se passaram nem 10 minutos. Mas a atmosfera mudou. Ele está pouco a pouco puxando um fio invisível. E aqui, se você me permite, vou me inserir um pouco na sua história. Porque eu lembro da primeira vez que ouvi essa cena sendo contada. Parecia banal. Uma paciente ansiosa, um terapeuta curioso. Mas depois entendi que era como assistir ao primeiro fósforo riscando na escuridão. O início de uma nova forma de ver o sofrimento humano. De volta ao consultório. Você observa Beck explorar aquela frase que ela disse como se fosse uma pista deixada em uma carta enigmática. Ele pergunta, e quando você pensa isso, como se sente? Ela responde, envergonhada, e um pouco com raiva de mim mesma. Isso, a conexão, pensamento, emoção, comportamento,
Ele começa a ver um padrão. E você, sem perceber, começa a ver também. Começa a pensar em quantas vezes você mesmo já teve esse tipo de pensamento automático, aquele tipo que surge antes mesmo de você perceber que pensou. Beck não interrompe. Ele apenas continua puxando o fio. O que ela pensou antes de sair de casa? E antes disso? E quando ligou para marcar a sessão? Uma cadeia inteira de pensamentos subterrâneos começa a emergir. Você sente a sala se enchendo não de palavras, mas de verdades silenciosas. E o mais curioso, ele ainda não sabe que está criando algo novo. Ele só está seguindo a curiosidade, como um explorador abrindo trilhas em um mapa não desenhado. A sessão caminha assim entre perguntas e silêncios, e você, que até agora só observava, começa a perceber algo mais profundo. Aquela mulher não está apenas sendo ouvida, ela está sendo revelada a si mesma. No fim da sessão, Beck agradece a presença dela, e quando ela sai, ele não volta de imediato às anotações. Ele simplesmente fica ali, pensando. E você também. Porque algo mudou, e talvez tenha mudado para sempre. O sofá ainda guarda a marca de onde ela se sentou. A porta se fechou faz poucos minutos, mas o silêncio que fica é mais pesado do que o som da voz dela. Você observa Beck, sentado como se estivesse conversando com seus próprios pensamentos. Ele segura a caneta sem escrever. Olha para o papel como se as palavras pudessem se organizar sozinhas. Mas há uma inquietação nos olhos dele, como se estivesse, sem querer, atravessando um limite que ele próprio respeitou por anos. Você não sabe ainda, mas está assistindo a uma das rupturas mais suaves e profundas da psicoterapia. E tudo começa com um dilema interno. Beck havia sido treinado na psicanálise freudiana. Ele acreditava, como tantos outros, que os sintomas emocionais tinham raízes escondidas no inconsciente, desejos reprimidos, traumas da infância. E até hoje, ele ainda respeita essa teoria. Mas algo não está fechando. Você vê isso no modo como ele encara aquele bloco de anotações. Ele pensava, se os sintomas da paciente são resultado de conflitos inconscientes, por que é que, quando ela fala de seus pensamentos, a melhora é quase imediata? É aí que começa o conflito. Você vê no rosto dele. Ele está dividido. Por um lado, há o peso de uma tradição inteira. Por outro, a urgência de escutar o que está bem na frente dele. É como se estivesse tentando sintonizar uma estação de rádio nova em um aparelho velho. O dilema dele não é só teórico, é visceral. Você sente o desconforto. Ele se levanta, caminha até a estante. Pega um livro qualquer, folheia sem ler. A mente dele está em outro lugar. Você também já teve esse tipo de momento, não teve? Quando a lógica de algo que sempre acreditou começa a falhar bem na sua frente? Não é fácil. A mente resiste. No dia seguinte, ela volta. A paciente, mesma hora, mesmo lugar. Mas algo mudou. Ela entra menos tensa. Senta-se mais reta. Há uma leve esperança no jeito como segura a bolsa no colo. Beck começa perguntando se ela pensou no que discutiram. E ela responde com uma franqueza que pega você de surpresa. Eu percebi que passo o dia todo me criticando, em silêncio, como se tivesse uma voz o tempo todo dizendo que vou fracassar. E eu nunca percebia isso antes. Aquilo acerta Beck como um raio silencioso, e por mais que ele tente manter a neutralidade terapêutica, você percebe. O olhar dele se acende. Aquela voz interna que ela menciona não é uma metáfora, é concreta. Funciona como um ruído de fundo constante, que dirige suas emoções sem que ela saiba. E se ele conseguir mapear isso, talvez consiga mudar o jeito como ela se sente. E aqui você se pergunta, como ninguém pensou nisso antes? Ele começa a perguntar mais sobre essa voz. Quando ela aparece, o que ela diz, como ela influencia. E aos poucos, com lápis e papel, ele e ela vão desenhando algo novo, um padrão, um esquema, uma repetição de pensamentos que, como trilhos invisíveis, conduzem suas emoções. Beck olha para você, como se estivesse te chamando para pensar junto. Como se dissesse, você está vendo isso também, não está? Você vê. E então, algo surpreendente acontece. Ele faz uma pergunta que não estaria em nenhum manual freudiano.
E se isso que você pensa não for verdade? Ela hesita. A pergunta parece absurda. Ela viveu tanto tempo acreditando naquilo que questionar soa como trair a si mesma. Mas Beck insiste com um tom sereno. Vamos examinar as evidências? E como se estivessem num tribunal silencioso, eles começam a julgar aquele pensamento automático. Sou um fracasso. Você assiste enquanto, pouco a pouco, ela vai separando fatos de interpretações. E você sente, é como ver alguém limpando um espelho embaçado. Ao fim da sessão, ela respira fundo e diz: nunca me ocorreu que eu podia duvidar de mim mesma e que isso fosse bom. Você sente isso com ela. A leveza, a possibilidade. E talvez pela primeira vez ela também esteja sentindo. Beck anota tudo, mas agora não como quem arquiva, e sim como quem constrói. Você vê que ele está traçando uma nova lógica, um novo modelo, um novo caminho para a mente humana. E tudo isso nasceu não de uma grande teoria, mas de uma pergunta simples, uma observação. Um olhar atento para o que estava escondido na luz e não nas sombras. Mais tarde, sozinho, ele caminha pelo consultório, toca a moldura de uma foto na estante. Fica em silêncio por um instante. Você quase escuta seus pensamentos. Ele está lembrando de todos os anos de estudo, de todos os casos em que tentou interpretar símbolos e sonhos sem chegar muito longe. E agora, com uma pergunta que mal parecia importante, algo real aconteceu. Você pensa no quanto pequenas mudanças de olhar podem gerar revoluções. No quanto uma regra quebrada, como deixar de interpretar e começar a perguntar, pode abrir portas antes invisíveis. E aqui, sem que ninguém perceba, começa a surgir um novo tipo de terapeuta. Um que observa mais do que interpreta, que ouve os pensamentos antes de cavar os sonhos, que parte do presente e não do passado. E você, de alguma forma, sente que está testemunhando um nascimento. Beck se senta, olha para a folha cheia de rabiscos e pensa: Isso pode ser algo grande, e você agora sabe que é. A manhã seguinte começa como qualquer outra. Você já reconhece o cheiro do consultório, o rangido discreto da porta e até o som abafado do andar de cima. Mas hoje, há algo diferente no ar, como quando você volta a um lugar familiar, sabendo que dessa vez algo importante vai acontecer. E vai mesmo. Beck está sentado com uma xícara de chá pela metade, papel novo à sua frente. Não parece apressado, mas seus olhos estão vivos, como os de alguém que passou a noite pensando, repassando conversas mentalmente, desconfiando de que algo está prestes a se revelar com mais nitidez. Você se aproxima, senta ao lado, ou melhor, dentro da história, e escuta. Ele começa a escrever com cuidado, uma lista de frases, curta, rápida, quase como se fossem anotações de um detetive investigando uma mente. Vou fracassar. Vão rir de mim. Nada do que faço é bom o suficiente. Você percebe que ele está coletando pensamentos, não memórias nem interpretações. Pensamentos. E então ele escreve uma frase no topo da página: automáticos. Você vê essa palavra pela primeira vez escrita assim, solta, sem explicação. E Beck, com sua letra firme, adiciona: pensamentos automáticos. Como quem nomeia uma coisa que sempre existiu, mas ninguém ainda havia apontado. A paciente entra. Hoje, ela parece ansiosa, mas não assustada. Como quem sabe que será escutada, não julgada nem analisada, só escutada. Você sente o quanto isso muda tudo. Beck pega o papel da lista e mostra a ela, sem rodeios. Ele diz: queria te mostrar algo. Alguns pensamentos que as pessoas costumam ter quando estão em sofrimento. Vê se algum desses soa familiar. Ela lê, devagar. Franze a testa em alguns, sorri de leve em outros, e diz: é como se tivesse me escutado pensando. Isso acontece comigo o tempo todo. E eu achava que era só verdade. Você observa esse momento com uma atenção nova. É como se ela estivesse vendo sua mente de fora pela primeira vez. Aquilo que sempre foi interno, subjetivo, agora está no papel. Visível, nominável, discutível. Beck continua.
Esses pensamentos aparecem rápido. Você não escolhe tê-los, eles simplesmente surgem. Por isso os chamamos de automáticos. Mas mesmo assim você pode aprender a identificá-los e a questioná-los. Você sente o chão emocional dela se mover. A ideia de que pode duvidar da própria mente, sem estar louca, é quase revolucionária. Afinal, quem ensinou a gente que nem todo pensamento é verdade? Nesse momento, ele sugere que ela mantenha um pequeno caderno para anotar sempre que perceber um desses pensamentos surgindo, como quem coleta pegadas num campo de neve. Você vê nos olhos dela um tipo de missão, como se estivesse sendo chamada a mapear a própria paisagem interna. E o que eu faço com eles depois que anoto? Ela pergunta. A gente examina juntos, Beck responde. Como cientistas. Ele sorri, e você percebe que algo importante aconteceu aí. Uma parceria se formou. Ela deixa de ser só paciente, passa a ser investigadora da própria mente. E isso, você nota, muda completamente a posição emocional dela. A sessão continua com exercícios simples. Beck pede para ela recontar um episódio recente de desconforto. Ela escolhe uma reunião no trabalho, onde se sentiu ignorada. Juntos, eles reconstroem o momento em detalhes. Quem estava presente? O que foi dito? O que ela pensou? O que sentiu? A frase central surge quase sozinha. Eles não me respeitam. Beck pergunta. E o que faria você ter certeza disso? Ela pensa, longamente. Se eles tivessem me escutado até o fim. E o que aconteceu exatamente? Um deles olhou o celular. Isso prova que ele não te respeita? Não. Mas eu senti isso. E aí está. A diferença entre sentir e saber. Entre interpretar e observar. Você sente a tensão se dissolver aos poucos. A dor emocional não desaparece, mas agora está sendo reposicionada. Ela não é mais inevitável, não é mais invisível, é algo que pode ser entendido. No fim da sessão, Beck anota algo no próprio caderno, sem mostrar, mas você consegue espiar. Sentimentos seguem pensamentos. Uma frase que parece simples demais para tudo o que aconteceu, mas que você sabe que carrega uma potência absurda. E aqui eu preciso te contar uma coisa pessoal. A primeira vez que eu mesmo parei para observar meus próprios pensamentos automáticos, senti medo. Achei que estava fuçando demais, mas depois veio o alívio, porque entendi que podia separar o que penso daquilo que sou. E é isso que Beck está começando a oferecer a essa mulher. A chance de se desvincular de sua crítica interna, um pensamento de cada vez. Nos dias seguintes, a prática se repete. A cada sessão, um novo pensamento é identificado, analisado, desmontado. E pouco a pouco, o sofrimento dela vai se descompactando. Como uma mala muito cheia sendo reorganizada. Você acompanha esse processo com crescente espanto, porque é discreto, mas transformador. E o mais fascinante, não há nenhum elemento mágico aqui. Nada transcendental. Só observação, curiosidade e método. Você começa a perceber um padrão em Beck também. Ele está se tornando mais ousado. Questiona mais. Anota mais. Está começando a construir uma arquitetura. Talvez sem saber ainda, mas sim ele está. E você sente que algo novo está tomando forma. E está funcionando. No final do dia, ele está novamente só no consultório, relendo as anotações. Sublinha a mesma palavra várias vezes. Automático, como se soubesse intuitivamente que essa seria uma das colunas da nova casa que está construindo, pensamento por pensamento. Você chega mais cedo hoje. Sente que alguma coisa está prestes a acontecer. E está certo. O dia tem aquela luz cinza de chuva prestes a cair, o tipo de clima que combina com reflexão. Beck está mais calado do que o normal, mas você já aprendeu a perceber a diferença entre silêncio vazio e silêncio gestante. Este aqui é o segundo tipo. Há uma ideia amadurecendo. A paciente chega com o caderninho. Está usando o mesmo casaco de sempre, mas agora ele parece mais leve sobre os ombros. Algo nela mudou, e você, mesmo sem palavras, sente isso. Ela se senta e entrega o caderno. Beck abre e lê devagar. As anotações estão ali. Pequenos pensamentos, datas, momentos de dúvida,
autojulgamento, medo. Mas também há marcas de um progresso tímido. Ela anotou perguntas ao lado de cada pensamento. Isso é 100% verdade? Qual seria uma explicação alternativa? O que eu diria a um amigo? E Beck faz algo novo. Ele sorri. Não aquele sorriso automático de terapeuta empático. Um sorriso real. Você vê que ele está genuinamente impressionado. Há um brilho nos olhos dele que diz: estamos no caminho certo. A sessão hoje começa diferente. Ele propõe uma nova estrutura. Ele pega uma folha em branco e traça uma tabela. 4 colunas. Situação, pensamento automático, emoção, resposta alternativa. A folha parece um formulário simples, mas você sente o peso dela. Ali está o esqueleto de uma técnica que ainda vai ganhar um nome. Mas agora é só uma ferramenta de liberdade. Você vê a reação da paciente. Ela olha para aquela folha com uma curiosidade desconfiada, como quem está prestes a mexer em coisas sensíveis, mas com uma bússola. É a primeira vez que ela percebe que pode não só registrar os pensamentos, mas também criar respostas para eles, como uma contranarrativa. Beck explica: a ideia não é brigar com o pensamento, é conversar com ele, ouvir o que ele diz, e depois oferecer outra versão, uma versão mais próxima da realidade. Você observa a expressão dela se transformar. Essa ideia de ouvir o pensamento como se fosse uma voz separada, quase um personagem, muda o jogo. Ela deixa de se fundir com aquilo que pensa, e esse distanciamento muda tudo. A primeira linha da tabela é preenchida com um episódio recente. Ela conta que evitou conversar com o chefe porque pensou: ele vai me achar incompetente. Emocionalmente, ela sentiu ansiedade e vergonha. E agora, na 4ª coluna, Beck pergunta: qual seria uma resposta alternativa possível? Ela pensa longamente, franze a testa, suspira e responde: talvez ele só esteja ocupado, ou talvez ele nem pense nada disso. Beck a incentiva. E se você pensasse isso naquele momento, como teria se sentido? Ela sorri de lado. Menos tensa, mais confiante. A mudança está ali. Sutil, mas concreta. Você testemunha a emoção mudar só pela mudança do pensamento. Como trocar a lente da câmera e ver uma cena antes escura se iluminar. Essa técnica vai se repetir ao longo das próximas sessões. A cada novo pensamento identificado, ela o expõe à luz. E não é fácil. Às vezes ela reluta, às vezes chora, às vezes diz: mas isso parece forçado. E Beck não nega. Ele diz que o cérebro, quando habituado a um pensamento, resiste à mudança. Que mudar a forma de pensar é como reaprender a caminhar com os próprios pés. E aqui, eu preciso te confessar algo. Eu também já tive meus pensamentos automáticos. Aqueles que dizem: não vai dar certo. Você é demais para ser aceito. Melhor não tentar. E quando comecei a praticar essas colunas, como ela, percebi o poder de um pequeno deslocamento. Às vezes, basta um pequeno "e se" para que o medo diminua. Um talvez para abrir espaço para a coragem. De volta à sessão, você percebe que Beck começa a nomear o que estão fazendo. Ele diz reestruturação cognitiva, diz sem alarde, como quem compartilha um segredo entre cúmplices. Ela repete a expressão. Estrutura, cognitiva, reestruturar a forma de pensar. Você vê o impacto disso nos olhos dela. Então, eu não sou louca? Ela pergunta quase rindo. Beck responde com calma. Você é humana e agora está aprendendo a conversar com sua própria mente. Silêncio. Você sente que aquela frase poderia encerrar um livro, mas aqui ela marca apenas um novo começo. Ao fim da sessão, Beck fica olhando para a folha, a tabela preenchida, as setas que ela mesma desenhou, as cores que usou para marcar emoções mais intensas. Aquilo tudo começa a se parecer com um mapa, e você entende o que está sendo construído. Não é só uma técnica, é uma linguagem nova, um jeito de se relacionar com a mente, como quem cria intimidade com um animal selvagem que sempre viveu por perto, mas que agora aprende a se aproximar. Sozinho mais tarde, Beck folheia o próprio caderno. Escreve algo no alto da página.
terapia cognitiva, e logo embaixo, baseada em evidências internas, não em interpretações externas. Você vê que ele ainda não tem um nome oficial para tudo isso, mas tem clareza, e está sentindo que, pela primeira vez, não está lutando contra fantasmas. Está trabalhando com algo que pode ser visto, nomeado, questionado, e você se pergunta: quantas vidas essa estrutura simples poderá transformar um dia? Na sessão de hoje, o tempo parece escorrer com um ritmo diferente. Você percebe isso antes mesmo de ela começar a falar. O relógio marca os minutos normalmente, mas o ambiente parece mais denso. Não de um jeito pesado, mas sim como se tudo estivesse em slow motion. Você escuta o som da caneta no papel, sente o ar quando alguém se move, percebe cada piscada como se fosse um pequeno gesto de universo interno. A paciente chega com outra postura, algo entre a serenidade e a cautela. Hoje Beck não começa com perguntas. Ele espera. Apenas olha, como quem abre espaço para que o invisível se apresente por conta própria. E então ela fala. Não sobre o trabalho, nem sobre um pensamento específico, mas sobre a infância. Um assunto que até aqui tinha sido evitado com jeitinho. Você percebe que há algo ali, guardado há tempo demais. Ela conta sobre as comparações, as expectativas, o silêncio emocional da família. Diz que sempre acreditou que, se não fosse perfeita, seria ignorada. E você sente o nó que se forma no ar. O tipo de revelação que muda a temperatura da sala, mesmo sem nenhuma lágrima. Beck escuta, mas agora algo está diferente na escuta dele. Não é mais apenas atenção clínica. É como se ele estivesse testemunhando o nascimento de um novo fio narrativo. Aquele que conecta os pensamentos de hoje às crenças de ontem. E é aí que ele introduz algo novo, o conceito de crença nuclear. Você, do lado de cada história, quase sente um arrepio. Crença nuclear. O nome parece coisa de ficção científica, mas o impacto é real. Ele explica com calma. Alguns pensamentos automáticos se repetem porque estão ligados a crenças mais profundas, formadas lá atrás, muitas vezes na infância. Elas funcionam como lentes invisíveis que distorcem o que vemos e sentimos. Não são só ideias, são certezas emocionais. Ela ouve em silêncio. Depois diz: então, eu posso ter uma crença errada que está me guiando há anos? Beck confirma com um aceno. Mas o jeito como ele fala não é acusatório. Ele diz: não é culpa sua. Essas crenças são como tatuagens emocionais feitas em momentos de dor. A gente não escolhe tê-las, mas pode escolher revisitá-las. A metáfora entra nela como uma chave. E em você também. Porque, vamos ser honestos, quantos de nós carregamos frases que ouvimos quando éramos pequenos e nunca questionamos? Ela começa a explorar a própria tatuagem emocional. Tenho que ser perfeita. Se eu errar, não mereço amor. Ninguém me escuta. Cada frase é como uma ruína antiga que agora ganha nome. E ao nomear, ela começa a recuperar o poder. Beck propõe um exercício. Uma carta. Ela deve escrever uma carta para si mesma, na idade em que acredita que essa crença começou. Não é para curar nada, nem consertar a criança que foi. É apenas para escutá-la. Oferecer a escuta que talvez nunca tenha recebido. Você sente o impacto da proposta. O silêncio entre eles se prolonga. Ela aceita. Dias depois, ela traz a carta. E quando começa a ler, sua voz treme. Não de choro, mas de vulnerabilidade exposta. E você sente que algo profundamente importante está sendo feito ali. Não é só uma sessão. É um reencontro. Ao fim da leitura, Beck não diz muito. Apenas agradece. E você entende que, em alguns momentos, o mais terapêutico não é o que se diz, mas o que se sustenta em presença. Depois da carta, a tabela dos pensamentos volta a aparecer. Mas agora há uma nova linha acrescentada. Crença subjacente. Ao lado de cada pensamento, eles começam a investigar qual crença o alimenta. Por exemplo, pensamento: meu chefe me evita. Emoção: ansiedade. Resposta alternativa: ele pode estar sobrecarregado. Crença subjacente:
Não sou importante o suficiente para os outros. E quando ela vê essa crença escrita ali, preto no branco, ela murmura: eu nunca diria isso a ninguém, mas falo comigo mesmo o tempo todo assim. Você observa o rosto dela. Há espanto, mas também alívio. Nomear uma crença desse tipo não a fortalece. Pelo contrário, enfraquece o domínio que ela tinha quando era invisível. Beck começa a guiá-la na reavaliação dessas crenças. E o método é simples, quase infantil. Testes de realidade. Ele pergunta: que evidências você tem contra essa crença? E a favor? Há alguém que não acredita nisso sobre você? Ela hesita. Mas com o tempo começa a encontrar rachaduras na rocha. Pequenos exemplos do cotidiano, como quando uma amiga confiou um segredo ou quando alguém a elogiou sem motivo aparente. E você percebe que o processo de mudança não é uma destruição das crenças antigas, é uma negociação, um redesenho interno. Como trocar uma estrutura de madeira podre por vigas novas, mantendo o formato da casa, mas tornando-a habitável. E eu te conto. Quando fiz esse exercício comigo mesmo, vi que muitas das minhas decisões estavam sendo conduzidas por uma crença absurda, de que eu só seria amado se fosse útil o tempo todo. Descobrir isso não foi fácil, mas trouxe um alívio imenso, porque pude, finalmente, descansar. De volta à história dela, você sente que a sessão termina em outro tom. Ela se levanta mais ereta. Agradece não com palavras, mas com um olhar de quem foi escutada em um lugar que antes só conhecia eco. Beck anota no caderno: quando a crença profunda é nomeada, o sintoma perde seu disfarce. Você sabe que, daqui para frente, as sessões não serão mais as mesmas. Agora não se trata apenas de mudar pensamentos. É uma reconstrução lenta da base sobre a qual esses pensamentos se apoiam. Um trabalho de arqueologia emocional. E isso, meu caro, é o tipo de terapia que vira história de ninar. Não por ser suave, mas por tocar o que há de mais humano com coragem e doçura. Você se acomoda na cadeira, já sabendo que hoje será intenso. Não porque algo ruim vá acontecer, mas porque certas sessões, você sente, chegam com o peso exato do momento em que o invisível resolve aparecer de forma concreta. Hoje será uma dessas. Ela entra com o mesmo casaco de sempre, mas agora traz algo nas mãos. Um envelope. Não é grande. Papel pardo, dobrado com cuidado. E você percebe que está levemente amassado nas pontas, como se tivesse sido segurado por muito tempo antes de ser trazido. Ela entrega para Beck e diz apenas: eu trouxe o que escrevi. O conteúdo não é revelado de imediato. Primeiro, ela quer falar. E o que sai da boca dela não é um relato, é quase um desabafo. Uma avalanche lenta, densa, que mistura memórias, sentimentos e descobertas. Ela diz que passou a semana toda prestando atenção às vozes internas e se surpreendeu com a quantidade de vezes que se xinga mentalmente. Pequenas falhas, esquecer uma reunião, não responder uma mensagem, viram oportunidades para que aquela voz cruel diga: você é um fracasso. Beck escuta com atenção e então, pela primeira vez, introduz o conceito de diálogo interno crítico. Você nota o jeito quase meticuloso com que ele escolhe as palavras. Ele não chama de autossabotagem, nem de voz negativa. Ele chama de crítico interno e explica que é uma parte, não o todo. Esse crítico, ele diz, muitas vezes é um fragmento do passado, um adulto que você internalizou ou uma versão de você tentando te proteger do erro. Mas com o tempo, essa voz perdeu a medida e passou a te ferir mais do que ajudar. Você sente que esse é um ponto-chave. O olhar dela confirma. Ela não tinha pensado assim. Que até o julgamento pode nascer de um instinto de proteção. Isso muda o campo. Beck então propõe um novo exercício. Mais uma folha, dessa vez dividida em 2 colunas. De um lado, os comentários do crítico interno. Do outro, a resposta do eu observador, a parte mais calma, mais racional, que ela tem cultivado nas últimas semanas. Ela começa a preencher a tabela, frases como: crítico, você não consegue terminar nada. Resposta: na verdade, eu concluí várias tarefas importantes este mês. Crítico,
Você vai decepcionar todo mundo. Resposta: eu estou aprendendo a colocar limites, e isso não é decepção. E você observa o fenômeno acontecendo. Ao dar voz ao eu observador, ela está finalmente criando um espaço interno, uma distância saudável entre ela e a tempestade emocional. Não se trata de se convencer de que está tudo bem. Trata-se de reconhecer que nem tudo que passa pela mente é um reflexo da verdade. É aqui que Beck faz uma metáfora que te marca. Imagine que sua mente é como uma estação de rádio. Durante anos você só sintonizava a frequência do Crítico FM. Agora está aprendendo a mudar para a estação do Cuidado AM. O som é mais calmo, menos barulhento, mas você precisa praticar escutar. Ela ri, com aquele tipo de riso que sai molhado pelos olhos. Não é escárnio, é alívio. Eu nunca pensei que poderia escolher qual voz escutar, ela diz. Beck concorda. Isso é liberdade. E não precisa acontecer de uma vez. É treino, não mágica. E aqui, se você me permite uma pausa pessoal, eu quero dizer que essa metáfora da rádio me ajudou como poucas coisas. Às vezes, no meio do dia, quando percebo que estou me cobrando demais, eu penso: ops, mudei de estação sem perceber. E volto para o canal do autocuidado. Nem sempre consigo, mas agora pelo menos eu sei que tenho essa opção. Voltando à sessão, Beck finalmente abre o envelope. É uma espécie de diário. 3 páginas manuscritas. Pequenas histórias do cotidiano. Uma reunião em que ela se sentiu ouvida, uma manhã em que conseguiu sair da cama sem se xingar. Um elogio inesperado. Beck lê em silêncio, apenas fazendo gestos sutis com a cabeça. Depois de ler, ele fecha o envelope com cuidado e diz: você está criando um novo tipo de narrativa. Não é sobre apagar a dor, é sobre construir outra história ao lado dela. Você percebe que essa frase a atinge fundo, e talvez também te atinja. Porque quantas vezes a gente acha que curar é esquecer, quando na verdade é incluir, transformar as dores em partes e não em prisões. A sessão termina com uma nova proposta, que ela continue escrevendo, mas agora com um foco mais específico. Beck sugere que ela comece a registrar pequenos atos de resistência interna, momentos em que escolhe responder diferente, mesmo que o impulso automático ainda exista. Quando você perceber o crítico chegando, ele diz: registre o que ele disse e o que você fez, mesmo que você não tenha conseguido responder na hora. O ato de observar já é um avanço. Você sente que essa proposta é quase poética. Registrar as pequenas vitórias. Os momentos em que o pensamento escuro passa e, ao invés de se tornar rei, vira visitante. Ela se despede com um olhar mais vivo. Não é felicidade eufórica, é algo melhor. É dignidade emocional. A sensação de que, pela primeira vez, ela está cuidando da própria mente com as 2 mãos, sem luvas, sem medo. Beck anota no próprio caderno: a voz crítica é só uma parte. O eu inteiro é maior. E você se pega pensando: talvez essa seja uma das maiores revoluções silenciosas que alguém pode viver. Perceber que a própria mente, mesmo quando turbulenta, pode ser cultivada com gentileza. Hoje, ao se acomodar, você sente o ambiente mais leve. Não que tudo esteja resolvido, mas há uma sensação diferente no ar. Como quando, depois de muitos dias nublados, o céu se abre só um pouco, suficiente para que a luz entre pelas frestas. Você sente isso até na postura dela, mais solta. Há menos rigidez no corpo, menos urgência no olhar. Ela começa a falar antes mesmo que Beck pergunte qualquer coisa. Algo estranho aconteceu essa semana, ela diz. Eu fui ao mercado e quando cheguei no caixa, percebi que tinha esquecido a carteira. Você espera o desastre, o auto-julgamento, o velho roteiro, mas ela continua. Ao invés de me culpar, eu ri, pedi desculpa, deixei as coisas no canto e fui embora. Leve. Beck sorri com aquele sorriso silencioso de terapeuta que sabe o quanto essa cena simples carrega. Ele não diz, parabéns. Ele apenas pergunta, e o que você disse para si mesma naquele momento? Ela pensa um segundo e responde, acontece, tá tudo bem, eu volto depois. Você quase ouve o som de um pilar antigo desabando no fundo da mente dela. Pela primeira vez,
Ela respondeu a si mesma com o mesmo tom que teria usado com uma criança. Gentil, direto, sem julgamento. Beck, então, propõe que ela comece a construir uma nova prática: o diálogo compassivo. Não só responder ao crítico, mas cultivar ativamente a voz da autocompaixão. Não é pensar positivo, ele diz. É olhar para si com humanidade, com contexto, com ternura. Ela hesita. A palavra ternura parece ainda estrangeira, mas não tanto quanto antes. Agora há um espaço para ela existir. Beck compartilha uma técnica que, segundo ele, costuma ajudar bastante. Imaginar que as falas internas sejam ditas para alguém querido, um sobrinho, um amigo, um animal de estimação. Se a frase parecer cruel ou injusta quando dita para outro, ela também é cruel quando dirigida a si. Você percebe o silêncio que se instala depois disso. Um silêncio cheio de pensamento. Ela baixa os olhos, murmura: eu não falaria nem metade do que digo para mim, nem para o meu cachorro. O que vem a seguir é quase inesperado. Ela começa a rir. Um riso espontâneo, meio irônico, meio libertador. Você ri também. Beck acompanha com um gesto sutil de cabeça. Todos ali sabem. Esse tipo de risada é uma vitória. Ela segue relatando pequenos momentos da semana, episódios em que reconheceu gatilhos, nomeou pensamentos e conseguiu, mesmo que por segundos, agir de outro modo. E você entende que isso é o processo, não uma grande virada, mas uma série de pequenos desvios discretos, mas profundamente transformadores. Beck propõe uma analogia nova que ela parece gostar. Você está deixando de ser passageira da mente e começando a ser motorista. Ainda tem trânsito, claro, mas agora é você quem segura o volante. Ela repete a frase baixinho: eu sou a motorista. E você sente que essa imagem vai ficar com ela. A conversa, então, avança para outro ponto delicado: os relacionamentos. Ela conta que começou a observar o modo como se coloca nas conversas. Percebeu que, muitas vezes, se silencia quando está desconfortável, que costuma agradar demais, que tem dificuldade em dizer não. Beck escuta com atenção e diz algo importante. A maneira como pensamos também molda como nos relacionamos. Se acreditamos que precisamos agradar para sermos amados, nossas relações serão desequilibradas desde o início. Essa frase bate forte. Você vê isso nos olhos dela. Ela confirma com um gesto e em seguida comenta: eu sempre achei que dizer não era uma forma de rejeição, que eu estaria sendo egoísta. Beck propõe, então, um novo tipo de exercício. Não uma tabela, mas uma prática cotidiana. Durante a semana, em cada interação importante, pergunte-se: estou sendo sincera comigo? Ou estou tentando evitar desconforto a qualquer custo? É uma pergunta simples, mas poderosa. E você sabe que a resposta muitas vezes dói, porque admitir que passamos anos engolindo palavras para preservar o afeto do outro exige coragem. Ela respira fundo e diz: eu quero tentar, não ser agressiva, mas ser verdadeira. E Beck, com a calma de sempre, apenas responde: é possível ser firme sem perder a delicadeza. Você não precisa gritar para ser ouvida. E aqui eu me permito um comentário pessoal. Quando ouvi essa mesma frase pela primeira vez, você não precisa gritar para ser ouvido. Algo em mim se reorganizou, porque eu cresci confundindo firmeza com dureza. E levei tempo até entender que a gentileza, quando nasce da autenticidade, é mais poderosa que qualquer grito. A sessão se encaminha para o fim. Mas antes de encerrar, Beck convida-a para um novo passo, um mapa, não de papel, mas mental. Ele pede que ela comece a construir o que chama de mapa de coerência interna, uma espécie de inventário das situações em que ela se sente mais inteira, mais ela mesma, sem esforço. Pode ser tomando um café sozinha ou numa conversa com alguém que te entende. Situações onde você sente: eu estou aqui e sou exatamente quem sou. Ela aceita e diz que vai começar essa observação já naquela noite. A despedida é silenciosa, como tem sido, mas agora há um brilho diferente no olhar dela. Um brilho de quem, pela primeira vez, está descobrindo que é possível gostar da própria companhia.
Beck anota, com letra rápida, mas firme. O começo da autonomia emocional é quando a voz interna aprende a acolher, não só a criticar. E você sai da sessão com essa mesma sensação, de que talvez o que chamamos de cura seja apenas o processo de voltar a morar dentro de si com mais paz do que medo. Hoje o dia amanheceu com um céu de um cinza bonito, quase macio. Você chega à sessão com uma respiração mais leve e percebe que ela também. Existe um tipo de silêncio que não pesa, e é esse que preenche o espaço agora. Ela se senta com um leve sorriso no rosto. Não um sorriso largo, triunfante. É aquele sorriso sutil que brota quando alguém começa a se reconhecer nas próprias atitudes. O tipo de sorriso que você dá quando percebe que não está mais no mesmo lugar de antes, e não apenas geograficamente, mas emocionalmente. Eu comecei o mapa, ela diz. Beck se anima com um gesto mínimo, o tipo de entusiasmo que não grita, mas acolhe. Ele a convida a contar. Ela tira um caderno da bolsa, pequeno de capa azul. Abre numa página onde rabiscou algo que parece uma lista. Mas não é apenas isso. É uma série de momentos com observações. Fragmentos do cotidiano carregados de significado. Me senti inteira enquanto fazia café ouvindo aquela música da infância. Na ligação com minha irmã, quando consegui dizer que precisava desligar para descansar. Andando no parque sem fone de ouvido, só ouvindo os passos. Beck escuta com atenção e, vez ou outra, pede mais detalhes. Ele não está interessado só no que aconteceu, mas em como ela se sentiu. Qual foi a sensação no corpo? O que pensou depois? Ela responde com uma novidade. Agora consegue perceber melhor os sinais do próprio corpo. A tensão nos ombros, o fechar da mandíbula, a leveza no estômago quando se sente tranquila. Você reconhece esse momento como um dos mais preciosos, o corpo finalmente começando a participar da cura. Beck nomeia isso com uma precisão quase cirúrgica. Isso é reconexão somática, quando a mente começa a respeitar os sinais do corpo como bússola emocional. Ela fica em silêncio absorvendo, e você também. Porque quantas vezes ignoramos os avisos que vêm do corpo, a dor de cabeça que não é só cansaço, o nó no peito que não é só estresse. E é nesse momento que a conversa toma um novo rumo. Ela diz que, ao mapear os momentos de coerência, percebeu também os de desconexão. E aí, entra em cena uma figura antiga, o pai. Não havia falado dele ainda, pelo menos não diretamente. Mas agora, aos poucos, as lembranças aparecem. Ela conta de episódios em que o pai menosprezava seus sentimentos, em que o silêncio dele a fazia duvidar do próprio valor. Eu tinha que adivinhar o que ele queria. E mesmo quando acertava, parecia que não era suficiente. Beck escuta sem interromper. E depois de um tempo pergunta: você percebe alguma semelhança entre o seu crítico interno e a voz do seu pai? Ela hesita, olha para o chão e murmura: sim, é como se a voz dele ainda morasse na minha cabeça. E aí o silêncio que se segue é denso, mas necessário. Porque há um luto nisso, um reconhecimento de que, muitas vezes, carregamos dentro de nós versões distorcidas das pessoas que nos marcaram e que essas versões continuam a nos ferir mesmo depois de tantos anos. Beck propõe um exercício delicado. Ele chama de diálogo simbólico. A ideia é escrever uma carta para o pai, não para ser enviada, mas para ser lida por ela mesma, talvez até em voz alta, num lugar seguro. A carta pode conter tudo o que nunca foi dito, mágoas, perguntas, pedidos de acolhimento. Não para receber resposta, mas para liberar o que ficou represado. Ela parece tocada pela proposta, mas não responde imediatamente. Apenas anota no caderno. E então, com um olhar mais profundo, pergunta: e se a carta não for de raiva? E se eu quiser escrever sobre o que eu queria ter recebido? Beck sorri com os olhos. Melhor ainda. Porque o que cura não é só descarregar a dor, é imaginar o que teria sido necessário. É dar a si mesma aquilo que faltou. Você se sente arrepiado nesse momento, porque essa frase, dar a si mesmo o que faltou, parece ter uma força ancestral, como se, por meio da imaginação, fosse possível redesenhar feridas.
Ela então compartilha um trecho que escreveu dias antes, sem saber que isso se tornaria parte do processo. Pai, eu queria que você tivesse dito que eu era suficiente, que meu silêncio não era uma falha, que eu podia errar e ainda assim ser amada. Beck fecha os olhos por um segundo, como quem respeita uma prece, e depois, com voz calma, diz: isso é reparação. Não muda o passado, mas muda a forma como ele vive dentro de você. A sessão se encerra com menos palavras e mais presença. Ela agradece, dessa vez com firmeza. Não como um gesto automático, mas como quem sabe o valor do que está recebendo. E ao sair, você percebe que algo novo foi inaugurado. Um território delicado, sim, mas também fértil. Ela não está mais apenas reagindo, está reconstruindo. E isso muda tudo. Beck escreve antes de fechar o caderno: a cura é imaginar o que não houve e oferecer a si mesmo com compaixão. E você, ao acompanhar tudo isso, sente que talvez também tenha cartas não escritas, partes de você esperando para serem ouvidas, e que talvez, só talvez, hoje à noite, seja um bom momento para começar. O dia hoje parece mais silencioso, não porque há menos barulho no mundo, mas porque você está escutando de outro lugar. E quando ela entra na sala, você percebe: algo importante aconteceu. Não é um brilho no olhar, nem uma postura triunfante. É uma serenidade nova. Um jeito de ocupar o espaço que não existia antes. Ela se senta com o caderno azul nas mãos e diz: eu escrevi a carta. Beck apenas acena com a cabeça, como quem abre uma porta. Ele não pede que ela leia, deixa que ela decida. E após alguns segundos ela começa a falar. Eu não consegui escrever tudo de uma vez. Foram 3 noites, uma parte por noite. Na primeira só saía raiva, na segunda, tristeza. E na terceira, não sei, parecia outra coisa, quase ternura. Beck escuta sem apressar. Você percebe que o silêncio entre as falas é parte da cura. Ela continua: escrevi como se ele pudesse me ouvir. Não como ele era, mas como eu queria que tivesse sido. Disse que eu precisava de abraço, que eu precisava ser vista. Disse que, mesmo sem saber cuidar de mim, eu o perdoo. A palavra perdão sai devagar, quase como se não tivesse sido planejada. Mas ela não a retira, ela a deixa ali, pairando. Beck a olha com um respeito profundo e depois de um tempo diz: às vezes o perdão não é sobre o outro, é um presente que damos a nós mesmos para não carregar mais o peso de uma história que não é só nossa. Ela respira fundo e você sente que essa respiração traz mais do que ar, traz leveza. Beck então fala sobre um conceito que para mim sempre foi profundamente libertador: a diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento muitas vezes nasce da resistência à dor, do hábito de revivê-la sem pausa. Você não está negando sua dor, está finalmente acolhendo. Ela ouve e com um sorriso cansado, mas verdadeiro, diz: parece que eu me tornei minha própria casa. E com essa frase, você quase se emociona. Porque esse é o ponto mais belo da terapia, quando alguém volta para si e encontra morada. Beck, percebendo a maturidade do momento, propõe o que chama de rito de continuação. Não um fim, porque o trabalho não termina ali, mas um marco, um gesto simbólico que declare: eu sigo, mas de outro lugar. Ele sugere algo simples: plantar uma muda, criar uma playlist com músicas que toquem a alma dela nesse momento, ou mesmo escrever uma nova carta, dessa vez para si mesma, no futuro. Ela escolhe a playlist e diz que vai chamá-la de Coisas que eu quero lembrar quando esquecer. Você sorri, porque sabe o quanto é humano esquecer, mas também sabe que agora ela tem ferramentas para se lembrar. Beck, então, começa a falar sobre os próximos passos, não no sentido de concluir, mas de sustentar o que foi iniciado. Ele usa uma analogia que você vai guardar. Pense nesse processo como uma lareira. Agora que o fogo foi aceso, é preciso alimentá-lo com pequenas lenhas diárias. Leituras, conversas, pausas, rituais que te reconectem com quem você está se tornando. Ela anota no caderno e pergunta: e quando eu falhar? Beck sorri,
A resposta vem com ternura. Você vai falhar. Todos falhamos. Mas falhar não é voltar ao ponto zero. É só parte do caminho. Essa frase fica pairando, e você percebe que o verdadeiro aprendizado não está em nunca cair, mas em saber levantar com mais gentileza. A sessão vai se encerrando, e dessa vez a despedida é diferente. Ela agradece com os olhos. E Beck também com os olhos responde: "Você fez um grande trabalho." Enquanto ela sai, Beck escreve algo no caderno. Você não vê o conteúdo todo, mas consegue ler as palavras finais. O desfecho não é um final, é um novo começo com mais presença. E aqui eu me permito um último comentário pessoal. Sempre me emociono com essa parte do processo. Quando a dor dá lugar à dignidade. Quando a narrativa interna muda do "o que há de errado comigo" para o "que posso me oferecer agora". E essa mudança, silenciosa, firme, amorosa, é, para mim, o que existe de mais revolucionário. Você respira fundo, acompanhou a travessia dela e talvez tenha feito a sua também. Entendeu que às vezes o processo mais terapêutico não é resolver tudo, mas poder dizer: "Ainda estou aqui e estou mais inteiro que ontem." E isso basta. Você chega à sala antes de Beck. A poltrona parece mais macia do que o habitual. Há uma expectativa silenciosa no ar, mas ao mesmo tempo uma paz que antes não existia. Quando Beck entra, ele não traz uma pasta ou caneta, apenas uma xícara de chá e um olhar tranquilo, como se dissesse: "Hoje apenas vamos estar aqui." Ela entra alguns minutos depois, dessa vez com passos leves, sem a pressa de quem corre de si mesma. Você nota. O jeito de respirar mudou. O modo como os olhos dela se movem mudou. Há uma presença maior em cada gesto. Beck a recebe com um sorriso que não precisa de palavras. Ela se senta. Não há um caderno hoje, nem bagagem, só ela. "Eu não sabia exatamente se devia vir hoje", ela diz. "Mas aí pensei. Eu queria que esse processo tivesse um espaço para ser encerrado com carinho, como um último abraço." Beck concorda com um movimento sutil da cabeça. E você, por dentro, sente o mesmo. "Quando cheguei aqui pela primeira vez", ela continua, "eu achava que precisava ser consertada. Hoje acho que só precisava me reencontrar." Você escuta em silêncio, como quem vê uma semente romper a terra pela primeira vez. E Beck, como sempre, responde com simplicidade: "Às vezes tudo o que precisamos é espaço para florescer." Eles falam sobre continuidade, sobre vida fora da terapia. Beck pergunta sobre os planos dela, não com tom de avaliação, mas como quem deseja escutar sonhos, não metas. Ela diz que está se permitindo experimentar, que voltou a pintar ainda que timidamente, que reencontrou uma amiga da adolescência, que passou a dizer não, sem culpa em algumas situações, e que se pegou rindo sozinha no meio de uma rua movimentada, sem saber exatamente por quê. "Foi bom rir sem motivo, porque por muito tempo só chorei com razão", ela diz. Beck sorri com os olhos. Isso é sinal de vitalidade. Quando o corpo encontra leveza sem que alguém precise permitir. Ela hesita por um instante, e então, olhando nos olhos dele, diz: "Você mudou a minha vida." Beck não responde de imediato, apenas respira. Depois diz: "Foi você quem se permitiu mudar. Eu só segurei o espelho." É nesse ponto que a emoção aparece. Discreta, respeitosa. Ela limpa uma lágrima com o dorso da mão sem pressa e acrescenta: "Eu achava que não era capaz de cuidar de mim, mas acho que agora consigo. Ainda não perfeitamente, mas com mais amor." Ele a parabeniza, não com estardalhaço, mas com a serenidade de quem viu o processo desde o início. E você, observando tudo, sente que uma espécie de ciclo se completou. Não como um círculo fechado, mas como uma espiral que sobe. Eles falam mais um pouco, riem de um momento desajeitado de uma das sessões passadas, e então ela se levanta. Não há promessas de retorno, apenas um reconhecimento. "Se eu precisar, sei onde encontrar abrigo." E isso basta. Ela sai. Beck permanece em silêncio por alguns segundos, e depois escreve em seu caderno: "A maior vitória não foi a ausência de dor, foi o nascimento da ternura por si mesma."
Você permanece ali por mais um instante, de olhos fechados. O som do vento lá fora é quase um sussurro. E nesse momento, você percebe, acompanhou uma transformação. Uma história que começou em dor e se tornou abrigo. E agora, algo em você também muda. Talvez não de forma barulhenta, mas no ritmo certo. Como o crescimento de uma árvore, como a luz suave que entra pela janela sem pedir licença, como o simples ato de lembrar que, apesar de tudo, você está aqui, ainda inteiro. Agora eu te convido a fechar um pouco os olhos, ou talvez só suavizar o olhar. Não há mais pressa. A história que acompanhamos hoje não termina realmente. Ela apenas encontra uma nova forma de respirar dentro de você. A cada sessão, a cada silêncio, a cada gesto pequeno, fomos percebendo que a cura não é uma linha reta. Ela é ondulada, feita de desvios, pausas, retomadas. E mesmo que você, às vezes, sinta que voltou ao ponto de partida, saiba, o terreno já é outro. Você já é outro. Respire um pouco mais fundo agora. Sinta o próprio peso apoiado onde você estiver. O mundo lá fora pode esperar, porque neste instante você se permite apenas estar, sem provar nada, sem corrigir nada, apenas ser. Lembre-se, o que nos resta ao final de uma boa história não é só o enredo, mas a sensação. E a sensação que espero ter te deixado é essa, de acolhimento, de abrigo, de que mesmo em meio à turbulência, há sempre um lugar interno ao qual é possível retornar. Feche os olhos com essa imagem. Você caminhando por uma floresta calma, onde a luz filtra pelas folhas e o chão é macio. Os ruídos são distantes e tudo em volta parece dizer: está tudo bem agora. Amanhã pode trazer outras histórias, mas por hoje, descanse.